Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda. Estamos aqui hoje em mais um encontro virtual e eu gostaria de aproveitar a passagem recente do dia 30 de setembro, o dia que nós celebramos São Jerônimo, sincretizado como nosso pai Xangô, o orixá da justiça, para trazer o tema remorso, arrependimento e reparação. E assim, quem sabe, a gente possa revisitar os nossos pedidos e as orações que fizemos para esse grande orixá, porque talvez, depois de uma breve reflexão, a gente chegue à conclusão de que a gente não sofre tanta injustiça assim, né, como a gente imagina. Ou então que a vida já nos assinou com diversas oportunidades de reparação e a gente não está percebendo, porque estamos sob o véu da negação. Então, talvez toda aquela justiça pela qual a gente clamou a Xangô não nos seja devida, né? Então vamos começar conceituando. O que é o remorso? O remorso é apenas uma inquietação, um abatimento da nossa consciência que percebe que cometeu uma falta, um erro. O remorso é um sentimento, é uma impressão. Já o arrependimento é uma palavra de origem grega, que significa metanoia e significa, na verdade, conversão, né? Ela aparece como metanoia e significa conversão, tanto espiritual como intelectual. É uma mudança de rota, uma mudança na nossa trajetória, uma mudança na nossa mente, nas nossas atitudes, no nosso temperamento, no nosso caráter, e geralmente denota evolução. Então, o arrependimento ele quer dizer uma mudança na nossa atitude. A gente vai tomar uma atitude contrária, oposta àquilo que a gente tinha feito anteriormente em relação a alguém ou a um assunto específico. Diferentemente do remorso, que a pessoa sofre na maioria das vezes, ela não se sensibiliza verdadeiramente do mal que ela pode ter causado às pessoas, e que apenas pensando em si, no seu próprio bem, no seu próprio bem-estar, ela é capaz de infligir a si mesmo algum tipo de castigo, flagelação, enfim, apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição mais severa pelo que causou. O arrependimento verdadeiro, não, ele já você se percebe e sensibilizado com as consequências ruins do ato que você causou a outra pessoa. E essa sensibilização à dor alheia leva a pessoa arrependida a uma dor, uma tristeza verdadeira pelo dano que aquelas pessoas sofreram, da forma como elas foram prejudicadas, enfim. E uma consequência disso é o arrependido tomar a forte decisão de não mais cometer o mesmo erro, para não causar mais mal às outras pessoas. O arrependimento ele pode ser considerado como a dor sentida por causa da dor causada. Resumindo, o remorso é um sentimento, é uma impressão que eu tenho. O arrependimento não, o arrependimento é uma ação. O remorso muitas vezes vai necessitar de um agente externo, uma terceira pessoa que saiba ou que tenha testemunhado o mal que eu causei, que eu pratiquei, a quem eu busco para me consolar e que possa, de alguma forma, me apoiar na busca de uma justificativa vazia. Uma espécie de um anestésico para minha consciência, sabe? Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas me vê falando sobre esse tema, sobre o mal que eu causei, me vê expressando emoção, às vezes até chorando, e aí essa pessoa ou grupo de pessoas se sente assim, comovido, e aí vem pra mim e fala assim, não, calma, tá tudo bem, você já se arrependeu, tá demonstrando arrependimento. E aí esse grupo ou essa pessoa, eles me trazem um perdão muito raso, mas que pra pessoa que sente remorso, é o suficiente, não precisa mais que isso, tá? Só dizer que tá tudo ok. E um exemplo, assim, claro disso é quando a gente vai se confessar, né?
a gente busca um padre para que ele nos dê uma receita, né, uma quantidade pré-determinada de preces que nos trará a absolvição dos pecados que a gente cometeu. Tipo assim, reza tantas Ave Marias, tanto Pai Nosso e pronto, tá perdoado. Isso é um exemplo clássico de remorso. Já o arrependimento verdadeiro, ele é uma percepção interna, causada pelas leis divinas que estão gravadas nas nossas mentes e que vão gerar sensações de mal-estar pelo equívoco que eu cometi. A nossa consciência nos cobra quando a gente erra e passa a exigir de nós uma mudança no nosso comportamento, um desejo real, verdadeiro de mudar. Eu não preciso ser pego em flagrante, cometendo o erro, ou confessar para uma outra pessoa para eu me sentir mais leve. É um flagrante interno mesmo, sabe? Que às vezes exige que a gente se afaste para conseguir se recompor, porque naquele momento, sinceramente, não cabe dizer nada, não cabe nem desculpa, não cabe ficar se desculpando. É só a gente se afastar, se recompor para poder voltar melhorado. O arrependimento, ele também vem carregado de empatia. É a dor que eu sinto quando eu me coloco no lugar da outra pessoa que eu feri. É através da empatia que eu percebo a magnitude do problema, do dano que eu causei, e em alguns casos eu consigo perceber também o grau de evolução da pessoa que eu feri, pela forma que ela reage ao que eu fiz a ela. Às vezes a gente vai se dar conta que, nossa, a pessoa é muito evoluída, porque eu causei um estrago na vida dela e ela não veio pra cima de mim feito uma fera, né? E ao contrário, se tivesse acontecido comigo, eu ia fazer uma tempestade num copo d'água e agir até de forma desproporcional. E para que ocorra o arrependimento, a gente precisa contar com uma dose de humildade, porque é só através dela que a gente consegue reconhecer quando erra. A partir do reconhecimento desse erro, a gente vai para uma próxima etapa, que é a reparação. A reparação do nosso erro não necessariamente precisa ser feita para aquela pessoa específica que eu magoei. Até porque às vezes você não tem mais como encontrar essa pessoa, ou essa pessoa passou tanto tempo que ela até pode ter desencarnado, enfim. A reparação, ela pode ser feita se, diante de uma nova oportunidade, uma oportunidade de reparação, eu fizer um movimento contrário ao erro cometido. Por exemplo, se eu fui egoísta, eu vou mostrar generosidade. Vou mostrar bondade onde eu fui rude, e assim por diante. Outro ponto é que a gente pode reparar não somente aquilo que a gente faz de errado, mas também aquilo que a gente poderia ter feito, que a gente já tinha maturidade para fazer e a gente optou por negligenciar. Como, por exemplo, cada um de nós vem para a Terra com tarefas bem mais simples do que a gente imagina. Até porque a gente não está preparado para fazer coisas assim, nossa, grandes feitos, né? A maior parte de nós, pelo menos, não está. E aí, se cada um de nós puder cumprir suas tarefas diárias com o mínimo de dedicação e de ética, gente, o mundo já seria, assim, muito melhor. Se a gente pudesse dedicar ao que a gente faz na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, sendo um bom filho, um filho amoroso, paciente, sendo uma boa esposa, um bom marido, um bom parceiro, que busca na sua casa a concórdia, a harmonia. Se a gente puder ser um bom colega de trabalho, que vai perseguir os resultados positivos para a equipe, em detrimento do seu desenvolvimento pessoal, do seu resultado pessoal, gente, já vai ser de grande valia. A gente precisa ter em conta que a gente está em evolução constante e que à medida que a gente vai ganhando consciência e conhecimento, a gente vai ser cobrado a ofertar cada vez mais da gente. Se houve um momento em que era suficiente apenas a gente não fazer o mal, num determinado momento, a gente vai ser convidado a fazer um pouco mais do que isso. Não só não fazer mal, mas fazer todo o bem que for possível. Assim também ocorre com o remorso e o arrependimento. Não basta ficar
se sentindo mal pelo erro que cometeu. A gente tem que seguir com a verdadeira mudança no comportamento e a posterior reparação através da entrega, da oferta de uma versão bem melhorada de nós mesmos. Então eu convido cada um de nós a fazer essa reflexão e ver onde que a gente está errando, o que que a gente não está fazendo tão bem e o que que a gente já fez de errado, uma atitude com a qual a gente não concorda mais, que a gente está disposto a mudar e a gente está disposto a reparar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sigam acompanhando o nosso canal e que recebam todas as nossas novidades, nossas notícias. Até a próxima!